Sejam todos bem-vindos ao capítulo 38. O capítulo 38 é intitulado por Emmanuel como Pregações. Então, nós vamos adentrar neste capítulo procurando ver o que Emmanuel nos traz sobre o título Pregações. Então, para que Emmanuel desenvolva as suas ideias, ele se baseia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. São palavras de Jesus. Quando nós vamos diretamente ao Evangelho de Marcos, para procurar o contexto no qual esse versículo ele está inserido, nós observamos que é o capítulo 1, né, do Evangelho de Marcos, e ele traz as curas e oração de Jesus. Então, é um trecho muito bonito. Por quê? Porque Jesus ele vem fazendo ao que se denominava de prodígios, tá certo? Então, ele vem de pregação e exorcismo, ele vem da vocação dos primeiros apóstolos, né? Então, é bem no início do Evangelho de Marcos que ele traz as curas e oração de Jesus. Vejam que, como nós estamos a falar do versículo 38, eu vou partir do versículo 29, para que então nós possamos ter aí uma abrangência de contextualização que o evangelista nos traz, para depois nós podermos aprofundar no que Emmanuel vem desenvolver através do evangelista. Então, no versículo 29 do capítulo 1 de Marcos, inicia-se assim: Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. Esse Simão é Simão Pedro. A sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava de cama, com febre. Sem tardar, falaram a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão, né? Jesus a tomou pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Esse é o episódio da cura da sogra de Pedro. E isso segue no seguinte sentido: à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. E aí nós chegamos então no versículo que Emmanuel faz alusão. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando demônios. Então vejam, este versículo que Emmanuel nos traz, dizendo: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Vejam a importância que leva o nome deste capítulo, ou a titulação deste capítulo, né? A intitulação deste capítulo. Pregações. Porque nós temos, né, comumente uma ideia de que pregação, ela envolve somente palavras, né? Somente palavras
ditas, tá certo? E o que Emmanuel já nos traz, prenunciando, né, as suas ideias pelo trecho de Marcos. Ele nos traz a pregação como algo mais abrangente. E mais abrangente no sentido que Jesus dá para o que seja uma pregação. Então vejam, Jesus, ele já nos dá uma ideia de que pregação não são somente com palavras. O que ele fez aqui? Nós vemos aqui que ele chegou, curou na casa de Pedro a sua sogra, né? E depois, já à tarde, uma multidão se fazia defronte à casa de Pedro. Então vejam, e ali ele operou vários prodígios, ou seja, ele trabalhou muito, curando, né, expulsando demônios, como se diz aqui na Escritura. E então, no dia seguinte, vejam, e aqui nós temos também uma particularidade muito interessante, que Jesus nos exemplifique aí também com a sua vida, né, não só com palavras, é o que nós começamos a perceber quando nós lemos as Escrituras, que é o seguinte: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Quando foram procurar, os apóstolos foram procurar Jesus, né, eles encontraram Jesus e disseram: todos te procuram, não estavam encontrando Jesus. E ele estava ali em oração, né, e aí ele disse: vamos às aldeias vizinhas, pois para isso que eu vim, para pregar. Ou seja, ele está dizendo da sua missão. Mas um fato muito interessante que nós devemos notar é que Jesus aqui, ele nos dá um exemplo. Então, e aí entra também na pregação de Jesus, não só com palavras, que ele usava também palavras, tá certo? Mas a sua pregação é com a sua própria vida. Então nós sabemos que o evangelho é o próprio Jesus encarnado. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas aqui em específico, o que Jesus nos ensina quando ele vai a sós orar? Ele nos exemplifica que há uma importância muito grande na oração antes da missão, antes do trabalho. Então vejam, Jesus, ele nos mostra esta importância da preparação, da oração, para que eles possam sim, aí sim sair e de fato exercer o que ele veio fazer, como ele mesmo diz. Pois para isso é que eu vim, para exemplificar, para pregar, e não só com palavras, vejam. Então, esta é uma importância de nós irmos, né, com a alusão que Emmanuel nos faz, ao Evangelho diretamente. E percebendo o contexto no qual Jesus profere as palavras que Emmanuel nos traz, nós podemos perceber que o seu ensinamento, ele está além das palavras. As palavras, sim, são um caminho também. Mas a sua própria vida, né, ela, por si, já é uma pregação também. E o que Emmanuel nos traz sobre tudo isso? Ele diz o seguinte: neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Então, aqui é o que nós estávamos dizendo. Então, Jesus, ele tinha como pregação para ele, e é o que ele nos ensina, com as suas atitudes, com as suas palavras, que ele incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida, ou seja, até mesmo
ter entregue a sua própria vida, e aí nós já vamos ao ato último, né, da sua passagem terrena, que do início ao fim do seu ministério, sua passagem, como ele sempre queria postergar um pouco, não chegou a hora da minha missão, mas quando ele de fato começa a sua missão, ele sente que precisa começar até o final dela, que culmina com a morte na cruz, nós podemos ver que essas palavras de Emmanuel estão remetendo a isso, aos gestos sacrificiais de sua vida. Você ficar um dia inteiro curando, né, ali, e depois no dia seguinte, ele precisar deste recolhimento também, para poder se refazer, entrar em sintonia com o Pai, com Deus, né? A importância desta preparação espiritual que o próprio Jesus nos exemplifica, né? Que é tão importante quanto a própria missão, né? Este canal, esta comunhão com Deus para qualquer ato das nossas vidas. Então, isto é muito importante nós observarmos, né? Que Emmanuel também fala que a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada. Nós comumente achamos que realmente dizer palavras articuladas, elaboradas somente, seria uma ótima ou uma boa pregação. Então, o que Emmanuel nos traz e o próprio Jesus nos exemplifica é que o conceito de pregação para Jesus, e Emmanuel vem ressaltar isto, é muito mais abrangente. É o que nós estamos vendo aqui. Então, Emmanuel segue. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Emmanuel traz esta frase para nós, e aqui talvez seja um ponto de uma boa reflexão para nós, né? Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Veja, quem ensina algo, né? E aí, seja tanto pelo próprio, a própria pessoa que é canal daquele ensino, seja também pela própria cultura ou pelo estágio em que a humanidade se encontra, o que nós observamos, sim, é que Emmanuel, ele tem razão, né, quando ele diz que a missão de ensinar, nós temos visto na Terra que ela é muito desmoralizada. Olha o que ele traz, né? Então, é só nós observarmos, né, que quando você passa algo para alguém, muitas vezes é mais valorizado alguém que dá, que doa, ou que entrega a alguém, talvez, um bem material, né, um bem material, do que alguém que passa algum conceito, né, seja ele intelectual, seja ele espiritual, tá certo? Por quê? Porque o conceito de você ensinar algo, né, realmente, infelizmente, na atualidade, ele é muito banalizado, aí palavras minhas, mas banalizado e Emmanuel traz desmoralizado. Então, é claro que isto difere de sociedade para sociedade, né? Nós temos aqui no globo sociedades que valorizam mais aquele que passa algum ensinamento, aquele que está legando a alguém, né, ou entregando para alguém a luz de algum conhecimento, a luz de algo que vai iluminar o seu próprio caminho, seja intelectual, seja espiritual, ou seja, como são coisas intangíveis, talvez o homem, na sua materialidade, na sua importância, que ele volta à matéria, ele tenha menos apreço às coisas do espírito, às coisas do intelecto, do que às coisas materiais. E por isso nós vemos homens, né, no sentido do ser humano, se perdendo, né, nas amarras da materialidade. Então, o que nós podemos, né, refletir sobre isso, cada um com a sua consciência, né? O que nós damos de valor para alguém que entrega um conteúdo intelectual, um conteúdo espiritual, né?
para aquele que ensina algo, seja no âmbito do que nós temos, né, como escolaridade básica, em qualquer âmbito, né, de ensino, que nós percebemos, infelizmente, é realmente, como diz Emmanuel, uma desmoralização do ato de ensinar. Né? Então, isso, em certa medida, é um alerta para nós. Ele segue. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. E roupa do caráter, Emmanuel traz entre aspas. Tá certo? Então, este parágrafo, ele diz, né, de uma dissociação, né, dos que ensinam algo, né, com exceções louváveis, né, mas que daqueles que ensinam algo por dois modos diferentes de agir. O que são dois modos diferentes de agir? Ensina algo, mas não, de fato, vive aquilo que ensina, né? Bom, neste ponto, né, os antigos filósofos, eles tinham mais, mais integridade, porque, de fato, o que, não que sempre isso fora feito por eles, mas o que eles tinham em alta conta é que aquilo que se profere ou se acredita, se vive, se deva viver. Isso os antigos filósofos tinham mais do que, talvez, os homens de hoje. Então, nós percebemos isso. Mas, quando Emmanuel diz que dois modos diferentes, atitudes quando prega e outras em atividades diárias, né, isso causa perturbação geral nos ouvintes, né, isso é porque nós temos aí uma distância, né, do que se ensina e do que se vive. Basicamente é isso. Uma distância do que se ensina, do que se vive e do que se vive. Então, desta forma, quem ouve isso, né, esses ensinamentos, ou quem recebe, acaba que por ficar numa perturbação. Ele traz essa palavra. Por quê? Porque, então, tudo bem. Então, é normal, né, entre aspas, esse normal, né, mas seria talvez aceitável, né, mais aceitável, né, um esgarçamento aí da moral, de que alguém profira algo, mas que não viva isso. Isto causa, obviamente, né, uma dissociação. Então, o que Emmanuel traz é que deveria ser importante, né, para nós, né, ou para todos nós, que nós consigamos, na medida do possível, alinhar aquilo que nós pensamos, sentimos e proferimos com a nossa própria vida, com os nossos atos. É difícil, é fácil? Depende do estágio que nós estamos. O que Emmanuel nos traz é que isso seria o ideal. E aí, obviamente, nós temos vários exemplos, né, de grandes pessoas que, até mesmo no Evangelho, como Paulo, como muitos outros apóstolos, procuraram alinhar a sua vida. E filósofos também, pensadores também, né? Ao longo da história nós vemos. Por isso que ele fala, com exceções louváveis. Então, isto é uma exceção, de você alinhar o que você ensina com a sua vida. Talvez não devesse ser uma exceção, mas é, no estágio que nós estamos. E aí nós temos o exemplo, né, excelso do Cristo encarnado, de Jesus. Claro, ele é o nosso modelo, caminho, guia, caminho, verdade e a vida, tá certo? Então, óbvio que no estágio que a humanidade está, isto ainda é uma exceção. Isto ainda é uma exceção para nós. Mas aqui há um caminho, né? E nós não podemos olhar para aquilo que nós fazemos há milênios e dizer nós somos assim. E a humanidade ela está em constante
transformação. Talvez o que Emmanuel nos traz é uma luz para um futuro mais próspero moralmente, para um futuro almejável e que este futuro ele tenha, né, mais pessoas, né, que estejam mais alinhados com os valores que são ensinados. Então, por outro lado, nós não devemos esperar uma perfeição, porque a régua, né, quando nós pegamos Jesus, ela para nós ainda é muito alta. Mas nós podemos ter Jesus como luz para nos ensinar como seria, né, um caminho para nós indo neste caminho, para que nós possamos caminhar este caminho e para que nós possamos ir nos burilando, né, nos construindo nesse sentido. Então, quando Jesus fala que meu jugo é leve, ele diz que esse caminho para nós seria o mais leve, mas nós, invariavelmente, nós optamos por outros caminhos. E daí decorre o sofrimento, mas ainda, na nossa ignorância, nós não entendemos que nós estamos no caminho contrário, nós estamos indo longe dessas leis universais, do que Cristo Jesus nos trouxe, por isso dos sofrimentos. Não que de uma hora para outra, seguindo Jesus, nós vamos aplacar o sofrimento. Não, meu jugo é leve, ao jugo, mas meu jugo é leve. Quem quiser vir após a mim, pegue sua cruz e me siga. Mas, quando nós temos, aqui pelas palavras de Emmanuel, né, essa diferenciação em duas maneiras, ora, não precisaria ser assim. Isso só é dessa forma porque, de alguma forma, nós já temos uma luz do que seja o caminho que nós devemos seguir. Isso é muito bom. Então, não esperando uma perfeição moral total, né, integral ainda, daquele que profere, por quê? Porque alguém pode ensinar coisas boas sim, e coisas de valor, ensinamentos do que nós estamos falando aqui, do reino dos céus, do que Jesus traz, que é a boa nova, mesmo ainda estando a caminho. E isto é um processo. Então, já há um vislumbre do que seja aquilo, para aquele que ensina nesse sentido, e no processo, aquele que ensina, mesmo ainda não tendo sua perfeição moral, porque nós estamos no planeta Terra, mas ele vai neste processo também se transformando, tá certo? Então, nós temos um exemplo excelso, que é o próprio Jesus, e nós temos um caminho a seguir, né? Então, a procura, ou a busca, talvez seja este alinhamento cada vez maior, né, e uma busca daquilo que nós ensinamos, ou daquele que ensina, Emmanuel traz que esse seja o caminho, com a vida daquele que ensina. E nesta medida, nós vemos Cristo como um homem integral. Sim, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua pregação da sua própria vida. Então, por isso, é o nosso modelo. Tá certo? Por isso é o nosso modelo. Como nós vamos modelar alguém? Qual seria o caminho? Cristo, né? Então, ele veio até nós, e nós vamos ver isso. Ele veio até nós para nos dar este norte. Porque se não fosse assim, né, como nós estaríamos ainda hoje? Sem este norte, sem este caminho, né? Errantes, mais errantes ainda, né? Então, quando nós trazemos essas palavras, é para que nós não percamos o rumo, como um farol que nos ilumina, nos dá o norte, o porto seguro, para que nós possamos continuar a navegar, tá certo? Então, Emmanuel segue da seguinte forma: toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares. Então, nós imaginemos aqui como que era, né? A Galileia, Jerusalém, os lugares que ele passou, Cafarnaum, como que era, né? Se nós fizermos aí uma busca ao passado, né? Uma viagem ao passado, como que era a mentalidade dos homens da época, e mesmo assim ele veio, ele pregou, né? E nós conseguimos
pelo menos ter um pouquinho mais de vislumbre do que seja esse reino dos céus que ele tanto veio, né, nos anunciar. Então, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado, sublime, até a cruz, é o que nós falamos. Então, vejam que a pregação para Jesus, ele é uma amálgama de palavras e testemunhos vivos. Então, ele chegou até a entregar a sua própria vida. É claro que aí nós temos Cristo, né? Então, mas ele é um modelo para nós. Ele é um modelo para nós. Nós ainda não entendemos a sua grandiosidade, né? E o que nós podemos fazer é absorver aquilo que nós conseguimos de acordo com a nossa capacidade. E Emmanuel, ele nos traz que ele comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. Então, ele já deixou todo o caminho pavimentado, né? Muitas vezes nós não queremos seguir este caminho, né? Pelos apelos do mundo, como nós estávamos falando. Há outras coisas, né? O que nós valorizamos, né? O tesouro do homem está onde? Onde está o seu coração? O que nós estamos colocando no nosso coração, a nossa vida? Por que nós estamos direcionando as nossas energias e as nossas forças, né? É aí que nós estaremos. Então, é uma questão de valoração. Então, no entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Então, isso é pregação. É o testemunho vivo, a sua própria vida, né? Agora, por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Então, como nós vemos em alguns apóstolos, né, alguns ditos como mártires ou santos, né, não buscando o martírio, não buscando a santificação, mas o que nós observamos é que se neste mundo, né, vou usar esta palavra que Emmanuel usa, para pregar, né, o evangelho, para seguir Jesus, para poder continuar o seu ensinamento, sendo um arauto do que ele veio nos trazer, nós, obviamente, encontramos circunstâncias de sofrimento, encontramos circunstâncias pedregosas, encontramos, sim, obstáculos, né, e não pequenos, né, isto moralmente, né, isto de entendimento, né, de barreiras, né, mentais ou de preconceitos ou de ideias gerais que foram incutidas na civilização, em algum povo, em uma cultura, enquanto Jesus não falou de religião, ele falou sobre amor, ele falou sobre muitas coisas que nós até hoje mesmo não entendemos, porque ele veio trazer uma luz de um reino que não é deste mundo, como ele mesmo falava. Então é natural também que nós não entendamos tudo num primeiro momento, mas que quando nós nos debruçamos sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos, vão se abrindo os pórticos mentais nossos, vão se abrindo e amolecendo o endurecimento deste nosso coração, que já vem endurecido de milênios, de vidas, de muitas atitudes também, nossas próprias. Então vejam, quando nós abrimos o nosso coração para o Evangelho, para uma palavra que Jesus nos traz, né, os evangelistas, os benfeitores, nós estamos, de fato, alargando o entendimento da nossa consciência espiritual. Então, isso também é um ensinamento. Então, no entanto, misturou palavras, nós já falamos isso. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Então, o que ele faz? Ele vive aquilo que ele prega. Mas nós vamos ver, porque para ele é natural. Ele não consegue ser diferente. Para nós, muitas vezes, é muito difícil. Quantas vezes nós já sentimos, observamos pessoas que, em locais ditos sagrados, em templos, sinagogas, mesquitas, centros, né? Qualquer tipo de local estabelecido como religioso, né? Tem um modo de pensar ou tem uma predisposição, né,
talvez pelo ambiente, talvez por mesmo se predispor de coração, e quando vai para o mundo, como nós dizemos, vai para o mundo, é a nossa relação comum com as outras pessoas, família, trabalho, enfim, o dia a dia real, né? E aí nós vemos, como diria Paulo, o homem velho ressurgir. Então, no tempo todo, nós estamos ainda com essa dicotomia, ou nós temos ainda essa dissociação do que nós queremos e do que nós fazemos. Paulo já dizia isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, não conseguindo ainda agir como se quer, se pensa, como se prega, como se quer, como se almeja ainda, mas ainda caindo nas viciações ou nos próprios condicionamentos do homem velho. E isso é muito interessante, porque isso é um processo que requer muita vontade, sim, muita doação para haver a mudança, né? E não ocorre quando nós falamos que nós somos daquele jeito e que nós não temos jeito, não vamos mudar. Isso não pode ocorrer. Isso só pode ocorrer quando nós temos uma vontade sincera. E com essa vontade sincera, nós chegamos até sim sentir alguma dor quando nós não conseguimos fazer aquilo, ou quando nós realmente, como Paulo falava, eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero, né? E esta dor, essa sinalização, quer dizer que nós estamos no caminho do aprendizado ainda. Isto tudo é muito natural, né? Então nós temos que ter consciência de que se nós já sentimos isso, é porque em nós já há algo, né? Algo de avançado, ou que nos leva a avançar cada vez mais. Porque nós não queremos mais sentir a dor de nós não conseguirmos ainda ter o nosso discurso ou vontade, né, alinhada com o nosso modo de vida. E Jesus deu esse exemplo no grau máximo, entregando a sua própria vida. Então nós podemos pensar e refletir, né, que nós temos sim um norte, nós temos sim um norte, e que a providência divina não nos abandona nunca, não nos abandona nunca, e nos deu até mesmo o seu Filho para exemplificar, para nós até agora podermos nos debruçar nessas palavras, no seu Evangelho, falarmos como irmãos, como seria, né, um homem integral, né, como seria, né, as coisas, as nossas relações, se nós conseguirmos agir, pensar, sentir como Jesus nos ensinou. Então, Emmanuel segue dizendo, enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Interessante, né? Vejamos as palavras de Emmanuel. Muito interessante este arremate que ele dá, né? Nesta última frase. Enviando-nos divino ensinamento, né? E aí ele vem discorrendo de que o mestre entendia igualmente sacrifícios de vida, e ele fecha assim. Enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. O que seria isso? O que seria isso? O mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário, do seu martírio, depois da sua morte e o final da cruz. Talvez Emmanuel aqui, ele se remeta, ou nós podemos fazer aqui uma busca, né, no que diz, né, também o evangelista, né, que não se deve, ou não se remenda, não se coloca remendo novo em veste velha, né? E o mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. O que seria uma veste sem costura?
Quando você tem uma veste e você coloca um remendo, uma costura, você faz algo naquela veste, né? Então ele está dizendo que aquela veste era uma veste integral. Era uma veste, né? E aí nós podemos dizer que talvez uma veste do corpo físico, nós podemos fazer várias analogias aqui. Mas o que Emmanuel nos traz é que uma túnica sem costura seria uma túnica sem máculas. Seria uma túnica integral. Integral em todos os sentidos. Cristo viveu, falou, proferiu e agiu, sentiu como um ser integral. O que ele falou é o que ele vivia. Por isto ele é o nosso exemplo. Por isto Cristo é o nosso mestre, é o nosso guia. Por quê? Porque ele vestia, né, uma túnica sem costura. Ele era integral, ele não tinha remendos. Quando o evangelista Mateus diz que não se remenda com remendos novos, túnica velha, o que quer dizer? Não adianta nós remendarmos algo com um remendo novo, se a base da túnica já é velha, ou seja, o homem velho, como diria Paulo. Então nós precisamos ver a nossa essência, né? E renovar a essência. Sim. Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não tenho mais jeito. Não. Jesus, como um oleiro, também, ele nos faz um vaso novo. Cristo nos dá a paz dele, e não a paz, como o mundo vos dá, assim que diz. E quando nós seguimos isso, é uma paz realmente diferenciada. Por quê? Mesmo passando tudo que nós passamos, seja qual for um problema que você esteja passando, seja qual for as experiências, né, que muitas vezes são atrozes e que nós nem podemos nominar, cada qual com a sua vida, com a sua história, né, o que Cristo nos traz é que ele pode nos fazer um vaso novo. E desta forma que nós entendemos que não adianta nós remendarmos aqui e ali, ou seja, só com uma fala bonita, ou só com um adorno, uma alegoria, não. Nós devemos ter uma túnica nova, nós conseguimos isso com ele, ele nos ensina que sim. Mas é muito interessante, né? Porque quando nós falamos de Jesus, né, nós estamos falando, né, como João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, João nos traz o seguinte, que eis aquele que eu disse, o que vem depois de mim, que me precedeu, porque antes de eu existir, ele era. Ora, aquele que vem depois de mim e que me precedeu por quê? Antes de mim, ou antes de eu existir, de ser concebido, ele era. E aí nós temos, né, que o próprio João também nos traz, né, no comecinho ali, o que nós temos? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus, né? E o verbo era Deus. Então, vejam, nós temos aqui que a pregação de Jesus é uma pregação integral, porque ele era a própria pregação, ele era o próprio evangelho e ainda é, né? Ele era o verbo, mas que verbo? O verbo que se fez carne. Ele era o verbo do princípio, de onde no princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus, e era Deus. Então vejam, ele é o Logos encarnado. Jesus é o Logos. Então, nesse sentido, que João fala, o verbo se fez carne. Ora, então para Jesus não tinha nenhuma dissociação, era natural, não tinha nenhuma dicotomia, nenhum paradoxo. Ele era o verbo. E ele, como sendo o verbo, ele só conseguia agir no sentido do que ele era. Que ele para ele falar, agir e ser é a mesma coisa. É um ser crístico que já está numa esfera de que ele não tem mais essa dissociação que nós temos, de que nós pensamos algo e não conseguimos agir.
Veja como nós estamos ainda nessa infância espiritual. Por quê? Porque nós ainda, para nós, isto é, às vezes, dependendo do assunto, está muito longe dessa integralidade. Então, para Jesus, era natural isso. Por quê? Ele, como Logos encarnado, como Verbo encarnado, ele já estava num estágio que ele já não tinha mais essa dissociação. Era uma coisa só. Então, por isso que para ele, né, naturalmente ser assim, era só a maneira dele ser aqui. E se houve essa resistência toda, é porque talvez nós estamos muito ainda distante das leis do próprio Deus, que ele fala do meu Pai, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, ele é o caminho para nós. Então, aqui fica esta reflexão, para que nós possamos, claro, dentro da nossa perspectiva, dentro do estágio de entendimento que nós estamos, observar, sim, o tipo de pregação que Jesus nos traz, que não é só com palavras, mas com a sua própria vida, né? Quem é Jesus, que estava do princípio, era o Verbo, né? No princípio de tudo, no princípio era o Verbo, isso está em Gênesis também. Então, que nós possamos, através dessa luz, que é o Evangelho, né? Rede Vivo, com Jesus, com as próprias palavras também de Jesus, com as suas exemplificações, porque os evangelistas nos trazem como Jesus viveu e andou entre nós. Então, isso é a palavra que Emmanuel nos traz hoje, né? A pregação não é só com palavras, né? Que nós procuremos, então, né, introjetar em nós, né, este ser integral. Que nós possamos ir ao encontro do que Jesus nos traz, nos exemplifica e nos ensina, como nosso irmão mais velho, como nosso mestre, né? Como João fala, ele já existia antes de mim. Então, por isso que algumas traduções trazem, aquele que vem depois de mim é o maior, porque ele já existia, né? Então, ele precedeu João na existência. Então, quando nós entendemos que ele, né, como Verbo encarnado e o Logos, não conseguia se dissociar mais, porque já estava integralizado, né, com os ensinamentos, com o reino dos céus, com Deus, né, já estava junto de Deus e veio habitar conosco, como João fala, o Verbo se fez carne, que nós possamos pegar este exemplo e tomarmos como nosso norte. Tá bom? Então, assim nós encerramos hoje a nossa, digamos, reunião, né? Esse estudo que nós estamos fazendo desta obra Caminho, Verdade e Vida, que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier nos deixou, né? Com as palavras aí muito próprias de Emmanuel, e sempre visitando os evangelistas, né? Sempre tendo o evangelho como a nossa base. Então, nós nos encontramos no próximo capítulo.